Olá, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o indicador de atividade, o vendas no varejo. Vendas no varejo vai ser um indicador muito importante na economia americana, já que a gente está falando dela aqui. Importante também nos outros países, mas o nosso foco vai ser Estados Unidos, pela força dessa economia no mundo. Bom, e por que o vendas no varejo é fundamental para a gente estar olhando? Porque 2/3 lá do PIB americano, ele está ligado a consumo. Então, observar as vendas, como elas estão, vai indicar se esse PIB está crescendo ou vai crescer, se esse PIB vai cair, está caindo, né? Se a economia está começando a sair de uma depressão, se a economia está subindo muito forte e está trazendo inflação, se está subindo de forma consistente e dessa maneira sendo positivo para o crescimento do país e para os ativos financeiros. Então, vendas no varejo, sua grande importância é porque o consumo tem um peso muito grande no PIB americano. Então, devemos acompanhar esse indicador. Ele é classificado com 3 estrelas lá no Invest, que dá mais estrelas quanto mais importante é se olhar o indicador. São 3 estrelas, o payroll tem 3, divulgação da decisão de taxa de juros tem 3, o CPI tem 3, o PPI tem 3, que são os índices de inflação, vendas no varejo também tem 3. Vendas no varejo, ou retail sales, em inglês. O que é o indicador econômico vendas no varejo? É um relatório de vendas no varejo nos Estados Unidos, divulgado pelo US Census Bureau, geralmente no meio de cada mês. Estamos falando agora em fevereiro de 2024, e ele foi divulgado no dia 15, tá? Só aqui um exemplo. Eu diria que é bem no meio do mês mesmo. Fornece uma medida abrangente das transações de bens e serviços no setor varejista durante um mês. Então, divulgou 15 de fevereiro, vendas de varejo referente a janeiro. Essa métrica econômica é vital para se acompanhar a demanda do consumidor por produtos acabados, incluindo bens duráveis e não duráveis. Os números das vendas no varejo são relatados por setores varejistas, abrangendo desde serviços de alimentação até lojas físicas e online, sendo compilados por meio de amostragem de dados para modelar padrões em todo o país. Essa abordagem estatística ajuda a fornecer uma visão aprofundada dos movimentos da economia. O relatório é composto de 13 categorias e é um indicador essencial para determinar a direção da economia e identificar possíveis pressões inflacionárias. Como a gente desenhou lá, vendas no varejo ajuda a determinar a direção da economia. Ela não determina, ela é um componente que o economista e o analista vai estar cruzando com outros dados para determinar se a economia está ganhando força, perdendo ou superaquecendo. Coloquei identificar pressões inflacionárias, mas não é a única coisa, né, que a gente vai estar observando. Como eu te disse, saindo de uma recessão, o consumo está aumentando, é bom negócio. Aí, ao longo do tempo, está aumentando as vendas no varejo ou começou a reduzir? Se começar a reduzir o consumo, é um sinal de alerta, né? A economia pode estar perto de uma recessão ou em uma recessão. 13
tipos principais de varejo. Revendedores de veículos motorizados e peças, cerca de 20% das vendas totais, né? Então, é um setor bastante importante, o de veículos, né? Automóveis e peças. Esse setor aí, ele tem um grande peso. Agora, se analisa também as vendas do varejo, excluindo esse setor. Por quê? Porque ele tem um ticket muito alto. Então, pode distorcer para cima e para baixo o resultado do indicador. Muitas vezes pode ter uma venda, por exemplo, muito grande, momentânea, de veículos, e os outros setores não andaram. Então, fica meio enganosa essa leitura. Concorda? Tá? Fica, pô, foi só ali pontual nesse setor, o resto todo da economia, né, do varejo, não teve uma performance legal. Pode ser até por um motivo de crédito, enfim. Tá? Seguindo, lojas de alimentos e bebidas, também bem importante. Alimentos e bebidas. Lojas de mercadoria em geral, serviços de alimentação e bebidas, tem lojas, serviços ou alimentação fora do lar, restaurante, postos de gasolina, importante também, dado que o consumidor americano, tá, ele, para se locomover, né, usa bastante carro, é bem importante essa parte. Combustível pesa no bolso do consumidor. Então, vamos imaginar uma situação, vamos pegar emprestado na crise do petróleo, mas tivemos, alguns anos atrás, o petróleo chegando perto de US$ 150, e se falava disso também. Inclusive, quando o petróleo subia, as bolsas caíam. Por quê? O custo do combustível muito alto faz com que a renda disponível caia, já que grande parcela, uma parcela relevante da renda do consumidor vai ser gasta quase que compulsoriamente com combustível, sobrando pouco ou menos para os outros produtos. Então, quando se olha a venda no varejo, de repente, pelo preço do combustível ter subido, ela está subindo ou ela vai estar num patamar interessante, saudável, mas quando se tira o gasto que foi na parte de combustível, vai ver que o resto todo ficou fraco, né? Não acompanhou, exatamente porque o cara tem que comprar combustível, gastar em gasolina para se locomover, tá? Então, tanto a parte de veículos, autopeças, quanto o de combustível, os analistas fazem, né, uma interpretação do número, retirando esses, esses componentes, para ver se o aumento foi disseminado ou a diminuição, né, nos outros setores e avaliar de uma forma melhor a indicação, né, qual a direção que esse número está mostrando de vendas no varejo. Então, postos de gasolinas, varejistas não comerciais, revendedores de materiais de construção, depois já caindo já participação, né? Lojas de produtos de saúde, cuidados pessoais. Aqui é importante vestuário, tá? Roupas e acessórios de roupas, e aí o peso vai ficando bem menor. Varejistas de lojas diversas, móveis, eletroeletrônicos, lojas de artigos esportivo, hobby, livros e música. O que aqui tem importante? Quando a gente vê o peso. Primeiro, esses pesos no indicador, eles não têm, eles têm uma lógica, né? Por que um é maior do que o outro? Pela importância, pelo gasto do consumidor em cada um desses tipos de varejo, tá? Então, tem uma lógica. Aí, como eu falei, o petróleo subindo muito forte. Aí o mercado vai, pô, caramba, pode ter problema lá na frente, tá? E ali as variações
dos preços macros, né, eles acabam mexendo com o mercado, certo? Esse caso aí do petróleo, ele é bem emblemático. Aí eu falei, vou pegar emprestado na década de 70, 80, quando teve a crise do petróleo. Isso foi um motivo de preocupação, né? Então, é importante a gente estar atento, tá? Seguindo. Porque devemos observar o número de vendas no varejo. O relatório de vendas no varejo é essencial para os mercados financeiros, pois reflete diretamente o comportamento do consumidor. E aí, o que é o consumidor? Ele está gastando mais, ou ele está segurando as suas vendas. O consumidor, ele vai gastar mais, e por isso é importante fazer sempre, independente de qual indicador que a gente está falando, uma análise cruzada com outros, tá? Então, vamos dar um exemplo: comportamento do consumidor. Ele pode estar gastando menos. Ah, vou gastar menos. Resolveu gastar menos. Então, consumidor gastando menos. Quer dizer que ele ficou lá pão duro. E nos Estados Unidos é difícil, né? Porque eles enfiam a mão no crédito, né? Mas pode acontecer. E aí tem outros indicadores, como a confiança do consumidor, como a renda disponível, e eu me arrisco a dizer indicadores do mercado de trabalho. Tem que estar tudo amarrado aqui. Vamos nos colocar nesse lugar, tá? Eu sou um consumidor. Se eu estou com medo do desemprego, e a gente está vendo que está tendo desemprego, o que que eu faço? Eu vou segurar a renda. Eu vou segurar o meu consumo. Vou deixar aqui. Vou segurar o meu consumo. Não sei o que vai acontecer amanhã, né? Melhor me precaver. Se a minha renda disponível está diminuindo, porque não é só salário, né? Tem outras formas de renda, tem transferências do governo. Na pandemia, a renda aumentou porque o governo emitiu cheque para o cidadão, para a economia não parar, porque as pessoas pararam de trabalhar. Tivemos ajuda, inclusive no Brasil. Então, manteve-se, de repente, a renda disponível, não foi por salário. Mas se essa renda disponível estiver caindo, mercado de trabalho apertando, tá? Vou guardar meu dinheiro, vou poupar. Se eu estou poupando, eu tenho vendas no varejo caindo. Se as vendas no varejo estão caindo, pode ser que o lucro das empresas caia lá na frente, né? Então, olha como está tudo amarrado. E a gente tem um indicador, nesse exemplo aqui, vendas de varejo caindo, e aí lucros podem cair. E a gente tem um indicador que vai medir tudo isso que a gente falou. O consumidor está com medo de perder emprego, ele está sentindo que ele está com menos renda. Inflação também afeta, tá? Esqueci de colocar. Inflação alta é ruim, porque o poder de compra cai, vai consumir menos, ou o consumidor também não vai ter tanta confiança assim. Então, esse quadro se deteriorando afeta as vendas, vai mudar o comportamento. Mercado melhorando, tendo mais crédito, muda de novo o comportamento. E a gente vai ter, então, já até aí, interessante, já introduzindo, né, confiança do consumidor.
Então, pô, a gente teve um número de vendas do varejo caindo. E esse é o fato, tá? Eu estou gravando, vou pegar esse exemplo. Estamos numa sexta-feira, na quinta, ou seja, aqui no dia de ontem, saiu vendas do varejo abaixo do esperado. A inflação estava alta e vendas do varejo bem abaixo. Só que hoje saiu confiança do consumidor para cima. Então, olha só, aquela venda no varejo mais fraca, de repente, não foi causada pelo consumidor estar menos confiante. O mercado comemorou, tá? Teve sair um número de inflação, o PPI, que é a inflação ao produtor, acima do esperado. A gente teve uma piora nos mercados, dólar subindo, bolsas sentiram, ouro caiu, e depois tudo reverteu. Saiu confiança do consumidor. Então as coisas vão. É uma história, isso eu vou falar quase com todos os vídeos, porque não, não é um indicador só que vai decidir tudo, tá? Ele vai parte de uma história e essa análise cruzada é importante. Tá? Aí depois vai se verificar por que ele ficou menos, enfim, né? Vai se abrindo. Representa 2 terços da economia do consumidor americano. Esse indicador econômico é fundamental para avaliar a saúde da economia. Já falamos, né? Identificar tendências de expansão ou contração e detectar possíveis pressões inflacionárias. Coloquei aqui destacado, dada a forte correlação com o consumo, dada a forte correlação entre o consumo e o PIB dos Estados Unidos, as vendas do varejo desempenham um papel crucial na análise econômica, proporcionando insights valiosos sobre a demanda por produtos acabados e projetando a trajetória da economia. É só um breve comentário. Analistas e economistas, a função deles nem deveria acertar, mas assim, você não tem que acertar para frente, você tem que traçar cenários, indicar o mais provável e como se comportar, né? Na verdade, até para fazer uma política econômica, a gente faz análise de cenários, né? Faz estimativas e hipóteses. Os economistas trabalham muito com hipóteses, tá? Eu vou pegar um fato que teve no Rio de Janeiro, que no Rio, no início do século, tinha uma epidemia de ratos e o governo, ele, para diminuir o número de ratos, ele começou a pagar ao cidadão que trouxesse um rato morto. Então, vamos matar todos os ratos, entregar e ganhar dinheiro, né? Aí olha só como é que é o ser humano é bem interessante, né? Sempre procurando um caminho mais fácil. Para que eu vou ficar caçando rato, fazendo armadilha, tendo trabalho de matar? Você posso solto, né? Indo atrás, enfim, entrando nas casas, nos buracos. Você posso criar o rato. E aí aumentou o número de ratos, porque ao invés de matar os que já existiam, eles começaram a criar para matar. Enfim, deu errado, tá? Então, um economista, ele tem que pensar nisso. Vamos dar um estímulo para aumentar o consumo? Vai ter que traçar essas hipóteses do que pode acontecer. Vários cenários. Esse estímulo é o correto? No caso aí dos ratos, foi um estímulo completamente errado, né? Então, não é só o papel, ele tem que acertar se é para cima ou se é para baixo. Vamos incentivar o setor elétrico. Um economista vai estudar o setor elétrico e ver os incentivos que ele pode dar, como que o setor elétrico ele vai responder, entendeu? Então, é muito mais do que ficar acertando, fazendo trabalho de mãe de nada. Mas esse não é o nosso assunto, vamos continuar.
Como interpretar o resultado das vendas no varejo? O relatório de vendas no varejo é complexo. Por quê? Vai ter que entrar, ver o que aconteceu com cada setor, fazer as revisões. Tem toda uma metodologia que a gente não vai falar da metodologia, né? Porque não vem aqui ao caso para a gente, que nosso interesse é de trader ou de entender a macroeconomia. Mas todos esses indicadores eles têm um nível de complexidade que não é só aquele número que pisca na tela. Tem os porquês, né? Como é que ele foi calculado, enfim, tem as sazonalidades. Por isso, tá? Pela complexidade, a maioria dos traders procura duas ou três informações importantes. O foco no momento da divulgação é o número principal. Vou fazer aqui um comentário. Tá? Então, o vendas no varejo é complexo, mas não é só o vendas no varejo. Saiu o payroll. Vamos abrir o payroll. Cresceu mais pelo governo, dando mais empregos, foi o setor privado, teve alguma sazonalidade. Um outro indicador, o payroll subiu, de repente caiu, mas teve um ganho no trabalho, né? Por hora trabalhada. Vai ter um efeito diferenciado. É um indicador, como a gente já viu, ele vai ajudando a interpretar o outro, que vai dando uma noção melhor do todo, né? Da história toda, no contexto maior. De novo, o vendas no varejo subiu foi por causa da gasolina, que aumentou muito de preço, e pelo preço maior teve um gasto maior dos consumidores. Mas como ficaram os outros setores? Foi por causa do ticket alto do autopeças e dos veículos, né? Então, na hora que pisca o número na tela, é aquele que o pessoal opera. E digo mais, já tem vários robôs, quem opera ali o Ford, você vê que não dá nem tempo de entrar. Vai entrar atrasado. Na hora que clicar, se não tiver, pode até pular a ordem, né? Se não tiver já posicionado, não vai pegar. Vai entrar bem depois. Então, por que isso? Eu acredito que já tem essa programação, o número, tá? E o importante é comparar, muito importante, no primeiro momento, com as expectativas dos analistas. O que o mercado está esperando? Então, acima ou abaixo, pum, e já faz aquele link direto. E aqui tem uma outra coisa interessante de mercado financeiro, é que isso não acontece só com o indicador. O mercado, em geral, ele cola numa variável que, no momento, ele está olhando mais, considera mais importante, e todo o resto é como se não tivesse importância nenhuma. Por exemplo, o momento político. Ele vai olhar para aquela notícia política, não quer saber se a empresa lá na frente vai ter lucro ou não vai. Aquilo passa a não ter nem importância, né? E é ali que dá as oportunidades. É um exemplo assim que me, é, me gravou, vou dar dois. Por exemplo, o Brasil ganhou para ser sede das Olimpíadas de 16, né? E aí tinha uma ação na Bolsa, não sei se ainda tem, que é o Hotel Isoton, RUT4, HOOT4, que é um hotel que estava quebrado. Aqui no Rio de Janeiro ele é, tem um em Copacabana, né? Tinha. E por causa de 2 semanas das Olimpíadas, que ia trazer lotação de 100%, né, para o hotel, a ação disparou uns 200%. Olha só que loucura. O preço de uma ação tem que refletir o que vai acontecer ao longo dos anos, né, para trazer a valor presente, uma coisa sustentável, né, um crescimento, não são 2 semanas. E a ação explodiu, né? O mercado só olhou aquilo. Caraca, o Brasil vai sediar as Olimpíadas. Que ação vai andar? Ah, Tecnosolo, o Tesoton, tivemos esse movimento, né? Um outro caso era o dólar subia e as ações de exportadoras iam juntos, principalmente a Fibria, que era a junção da Aracruz com a Votorantim Papel e Celulose. Então, o dólar subindo sem parar, subia 1%, a Fibria subia 6%, 5%. Mas vem cá, será que a empresa está endividada? No caso, não estava, mas se ela está montando uma fábrica, e toda a história da empresa, né? O mercado não olha, só olha aquilo. E o dólar subiu, vai junto, o dólar subiu. Muitas vezes a Vale com o minério.
cara só olha aquilo, China, só, né, e não olha mais nada. Cola nas variáveis, por exemplo, eu falei de política, em 2014, disputa Aécio-Dilma, Dilma melhorava nas pesquisas, Petro e Banco do Brasil, que eram estatais, despencavam-se barbaramente. A Aécio encostava, elas subiam depois forte para caramba, tanto que a volatilidade aumentou bastante. Mas vem cá, será que o Banco do Brasil tá saudável? Será que ele está dando crédito? Está crescendo a carteira de crédito? Como é que está na inadimplência? Ninguém olhava isso, só olhava ali a gestão, até um porquê, ali na cabeça do mercado, mas ele vai colando nessas variáveis. Então, é uma ancoragem, digamos assim, com uma variável, tá? Por ser complexo, mais um exemplo, sai o resultado de uma empresa. O cara olha o número, veio acima ou abaixo do esperado o lucro. E às vezes quebra a cara. Por quê? O analista vai olhar esse lucro, e aí a complexidade. Esse lucro, ele foi operacional, foi que a empresa está crescendo, aumentando vendas, aumentando margem. Aí o cara olha só o número anunciado, compra e a ação vem para baixo. Por quê? Poxa, porque esse aumento de lucro, de repente, foi um evento de ganho na justiça de uma causa. Ou ele teve que fazer uma provisão para um evento lá qualquer, né? Uma coisa jurídica aí no caso. Ou ele vendeu uma empresa, a empresa tinha uma outra, que é uma subsidiária, ela vendeu e oferiu um lucro naquele trimestre, coisa que não vai se repetir. É, entendeu? O lucro pode ser contábil, mas a parte operacional da empresa não foi legal. Ou então, naquele trimestre foi bom e o CEO da companhia fala que para frente eles estão acreditando que as boas vendas não vão se repetir, volta tudo. Mas não tem, pisca aquele primeiro momento e o mercado vai operar aquele primeiro momento, principalmente para quem é trader de curto prazo, tá? É bom, então, saber que, pô, no primeiro momento ali, vai olhar para as expectativas dos analistas, vai esquecer a complexidade do número e vai operar o que piscou. Depois, e por isso que muitas vezes não se entende, tinha que subir ou cair, os economistas, né, os analistas dos fundos, dos bancos, corretores, vão se reunir após o pregão. Existem muitas reuniões após pregão, ou no início do pregão no outro dia, porque deu tempo de ler tudo o que aconteceu. Né? Os economistas desses lugares, eles vão ler, aconteceu tudo, ou subiu por causa disso, caiu por causa disso. E aí, no outro dia, muda tudo. Tá? Então, pela complexidade, você simplifica e olha as expectativas lá se foi acima ou abaixo. E o foco, como eu coloquei, vai ser o número principal lá na tela. Lembrando que em seguida pode mudar tudo quando ficar mais claro. Reunião do FED. Cara, olha, manutenção ou não, veio linha ou não. Depois vai começar o discurso, um pouco mais, meia hora depois, ou na explicação do resultado, assim que o juros é divulgado, vai se começar a falar e o mercado vai entendendo melhor e tomando, confirmando a direção ou tomando outra direção. Então, isso é normal, tá? Juntamente com qualquer. Revisões de relatórios, tá? Então, o mercado vai olhar o momento da divulgação, é o número principal, juntamente com quaisquer revisões de relatórios anteriores. Números de inflação, payroll, vendas no varejo, tem revisão dos números anteriores. Pode ser para cima ou para baixo. Quando no vídeo do CPI, do índice de preço ao consumidor, no final eu coloquei um, dois gráficos ali, se não me engano, mostrando a reação do mercado a uma revisão do número do CPI para baixo. Então, o ouro o ouro estava lá embaixo e dá um gatilho para cima muito forte. Inclusive, eu estava lá operando prata
num bom lucro, coloquei a minha saída do break-even e devolvi, nem vi. Quando eu olhei, o que aconteceu? É até difícil de saber que teve revisão. Fui procurar, foi a revisão para baixo do, lá do CPI, né? Então, outra coisa importante, viu como é importante deixar sempre os stops, né? Ou seja, de proteção, ou seja, stop móvel, né? Uma saída, porque acontece, você está operando, não sabe que vai ter revisão, e teve revisão. Então, é, aqui no Vendas do Varejo, ele, no último número, soltou o atual, que é aqui no momento que está gravando o gráfico, é o referente a janeiro, mas fez uma revisão para baixo dos outros, tá? Como indicador macroeconômico vital, vendas elevadas no varejo geralmente desencadeiam movimentos positivos nos mercados acionários e fortalecem o dólar. Sim, se uma economia se tem um maior consumo, as empresas vão vender mais, vão investir mais, fica um ciclo virtuoso, tá? Então, é saudável. O que não pode ter? É um consumo absurdo, uma economia já superaquecida, com a capacidade produtiva, a gente chama hiato do produto, né? Já não tem mais como produzir e o consumo está forte para caramba, seja por crédito, aí vai ser inflacionário. Aí não vai ser bom, porque vai trazer decisões de política monetária mais restritiva, ou seja, juros mais altos, que é ruim para os mercados de bolsa, né, acionários. Mas, em geral, uma economia forte, crescendo com consistência positiva. Esse cenário é favorável para acionistas, já que sinaliza lucros elevados. No entanto, em uma economia já aquecida, ou seja, cara, não, quero comprar televisão, não tem mais. Os preços acabam subindo, né? Entendeu? Todo mundo, crédito ali barato, todo mundo, pô, viagens internacionais, todo mundo quer vai aumentar, não cabe todo mundo no avião, né? É isso. Traz inflação. Então, a produção, para não trazer inflação, ela tem que estar aumentando. Tem que ser um equilíbrio. Se a demanda está muito forte e essa oferta ela não acompanha, vai trazer pressão nos preços. Então, sobe-se os juros para essa demanda arrefecer um pouquinho, né? Porque para aumentar a capacidade de produção demora. O cara tem que investir, leva um tempo para isso, né? Às vezes até antes. Já consumir, não, né? O cara dá crédito, por exemplo. Se for por parte de emprego, demora. Ou transferências unilaterais, o governo a- começa a distribuir cheque. Enfim, essa é a política fiscal. Esse cenário é favorável, falamos, né? Então, se a economia já estiver aquecida, números robustos podem desencadear pressões inflacionárias, levando a aumentos nas taxas de juros. Isso teria im- não, impactos adversos nos mercados de ações e títulos de renda fixa. Tá? A renda fixa cai, juros sobe, o preço pelo qual se pagou. Eu comprei um título, paguei um preço por ele, vou ter um rendimento. Se esse preço cai, o rendimento aumenta. Mas eu que peguei aquele rendimento menor, estou perdendo. Por quê? Porque eu paguei um preço que vai me determinar o retorno, esse preço caiu. Quem entrar agora vai pegar um retorno maior. E você sair. Então, se eu comprei uma taxa de 5%, foi para 7%, significa que esse preço caiu e eu perdi. Tá? Quem entrou a 7 vai ter um retorno de 7. Os juros subiram, foi para 10, mesma coisa. Ele é prefixado. Quando a gente falar de juros, a gente desenvolve mais o assunto. Agora, em relação aqui, enquanto seria benéfico para o dólar, por quê? Juros mais altos, se eu aplicar em dólar, recebo mais. E, além disso, se for só para força, venda de varejo subiu, mostrando força da economia americana. Não precisa estar com pressão inflacionária, ela só está robusta, está forte. O dólar se fortalece. Contrariamente, números baixos de venda no varejo podem indicar uma possível contração econômica, podem indicar, mas também pode ser bom, né? Se eu quero trazer a inflação para baixo, eu vejo uma redução, pode ser interessante, que aí não preciso mais subir juros.
Claro, vai depender do contexto e do que os outros indicadores vão mostrar e da evolução do próprio indicador no tempo, potencialmente prejudicando os lucros empresariais. Em um contexto inflacionário, porém, vendas menores no varejo podem contribuir para a redução da inflação, possivelmente resultando em menor necessidade de taxas de juros elevadas. Esse cenário teria implicações negativas para o dólar, mas positivo para os mercados acionários e títulos de renda fixa. Aqui eu vou botar um porém. Que diminuição? Se foi uma diminuição muito forte, pode ser que seja, esse juros está muito alto, as vendas no varejo caíram muito, porque ficou caro consumir, o crédito está caro, vou parar de consumir, o mercado vai parando de comprar, tem uma superprodução, né? O cara não consegue vender, as empresas vão perdendo dinheiro e tem uma recessão. Tivemos várias quedas nos mercados acionários porque os juros ficaram altos demais, as pessoas pararam de consumir, ficaram devendo a juros altos e a castelo de cartas caiu. Exemplo, crise de 2008, crise imobiliária. Crédito ficou caro, o pessoal parou de comprar imóvel, todo mundo alavancado e houve a crise, vitaminada, né, por vários derivativos. É interessante ler sobre o assunto, que é uma aula isso aí. Para o entendimento melhor do número divulgado, deve-se avaliar como as vendas se distribuíram entre os setores. Falamos disso, né? E principalmente o grau de difusão, ou seja, se grande parte dos setores que compõem o índice expandiram ou contraíram. Por isso que se faz a análise retirando X, que a gente chama altos, e depois X, setor de energia, da energia na energia elétrica lá. São combustíveis, né? Gasolina, óleo combustível, isso aí. As vendas de automóveis e combustíveis são frequentemente analisadas separadamente devido à sua volatilidade e tamanho do ticket, com o objetivo de evitar distorções. A sazonalidade, como a temporada de festas, especialmente Natal, também influencia significativamente no vendas do varejo. Mas eles sempre fazem uma análise sazonal, né? O pessoal já sabe disso. É que nem esse ovo de Páscoa na loja americana. Pô, as vendas em abril subiram para caramba. Olha como tem mais consumo de ovo de Páscoa. Todo mundo sabe que é sazonal, então se exclui. Núcleo das vendas no varejo, Core Retail Sales. O Core Retail Sales mede a mudança no valor total das vendas no varejo nos Estados Unidos, excluindo automóveis, por causa do ticket. É um importante indicador dos gastos do consumidor e também é considerado um indicador de ritmo da economia dos Estados Unidos. Uma leitura superior ao esperado deve ser considerada positiva, altista para o dólar, enquanto uma leitura inferior ao esperado deve ser considerado negativa, baixista para o dólar. É o vendas no varejo, excluindo automóveis, tá? Assim como em outros indicadores, na vendas no varejo também se faz uma análise retirando itens de ticket maior e mais voláteis. Falamos disso. Como as vendas de veículos e combustíveis. Beleza. Analisando o número em um contexto macro. Acho que eu falei um pouco disso quando a gente falou da confiança do consumidor, se a renda disponível está caindo, se o emprego está caindo ou subindo, né? A confiança ali do consumidor, tudo isso. Mercado de trabalho se expandindo, facilidade de reposição, por isso que existe a análise também com o auxílios de desemprego, pedidos iniciais por auxílio por seguro-desemprego, pedidos contínuos por seguro-desemprego. Então, essa rede toda de indicadores é importante. Mas lembrando, estamos no trade, é o que piscou na tela, acima ou abaixo. Depois, uma releitura rápida, pode reverter tudo. Tá? E, às vezes, saem outros indicadores juntos. Tá? Essa vendas no varejo saiu acompanhada de outros também. Essa aqui, mais recente, costuma sair vários juntos, mas ela é bem importante.
Uma análise mais completa da situação macroeconômica acontece quando cruzamos os dados de venda do varejo com outros indicadores, tais como renda, consumo, confiança e sentimento do consumidor, índice de inflação, de atividade econômica, mercado de trabalho. Os gastos do consumidor e as vendas no varejo são uma parte importante da economia, porque, historicamente, os consumidores respondem por 2/3 dos gastos. Claro, não é o único componente para uma economia bem-sucedida. Por exemplo, é necessário que empregos continuem a crescer, pois precisamos desses empregos para que a renda continue a aumentar e, como consequência, o consumo. As pessoas precisam dessa renda para poderem gastar. Situação do mercado das commodities, como o petróleo e a gasolina, também é importante. Falei disso, né? Por exemplo, se o petróleo ficar muito caro e a gasolina subir, significa que as famílias precisarão destinar uma parcela maior dos seus gastos para encher o tanque de gasolina dos carros, o que implica que terão menos dinheiro sobrando para gastar com outros bens. Nesse caso, essencialmente, teríamos uma redução na renda real do consumidor e impactaria a economia pelo lado do consumo. Já abordamos isso. Vendas do varejo, um exemplo ilustrativo, janeiro 24. E aqui a divulgação abaixo, tá? Não aqui em cima, mas aqui abaixo, a gente teve divulgado abaixo do esperado, era 0,2 o esperado, vendas no varejo mensal, mercado sentiu, tal dólar aí acabou caindo. Depois ele subiu, mas aqui acabou caindo. Vendas mensais, esperava-se menos 0,2, menos 0,08, bem maior, tá vendo? Foi uma queda boa. Aqui é o núcleo, o que excluiu os automóveis, tá? Caiu até menos, excluindo os automóveis. Com automóveis, número cheio, caiu mais. Então, deve ter tido uma queda maior aí em automóveis. Mas eu botei aqui o CPI, da IPC, que está em português, Índice de Preço ao Consumidor. Com qual objetivo? Para dar um contexto maior. Ele tinha saído no dia 13, vendas de varejo, dia 15. Ele veio acima do esperado, tá? Então, ó, o núcleo do CPI, ele vai tirar os itens mais voláteis: energia, que são os combustíveis, e alimentos. O esperado era 3,7, veio 3,9. Esse é o núcleo, tá? Núcleo mensal. Por que o núcleo mensal está com 3 e o anual com 2? Porque esse é o da margem, né? É o que saiu agora. Porque o resto já está computado, tá? Aí tem as revisões também e tal. CPI, aqui é o núcleo, descontando energia e alimentos. Aqui é o número cheio. Então, esperava-se para o mês 0,2, veio 0,3. No mês, o anual, anualizado, 2,9, veio 3,1. Repara que o anterior é 3,4. Veio abaixo do anterior, mais acima do esperado. Tá? Então, olha a importância. A inflação, ela caiu versus um ano atrás, mas o mercado está precisando que venha para perto de 2%. Na verdade, subiu, teve um efeito negativo. Então, a inflação foi alta. E no início do mês, saíram os dados do mercado de trabalho. Folha de pagamento, que é o payroll, subiu acima do esperado, mercado de trabalho forte, inflação alta, ganho médio por horas trabalhadas alto também. Então, o mercado ficou com medo dessas vendas no varejo virem muito fortes, que era mais justificando, ó, o consumo está muito forte, está trazendo inflação. E ele foi bastante aguardado, tá? E veio abaixo. Depois, no dia que eu estou gravando, o PPI, que é o índice de preço ao produtor, veio forte também, mas a confiança do consumidor veio tranquila e as expectativas de inflação também. Então, acabou ali que o mercado melhorou. Mas esse número era bastante aguardado, né? O número bem abaixo do esperado, inclusive descontando as vendas no setor automotivo, ou seja, foi difuso, foi disseminada essa queda, tá? Não sei dizer no momento por causa dela, ou porquê dela, fato que foi,
pode ser pontual, porque isso pode ser volátil mês a mês. Li que mês de janeiro é normal as vendas caírem, tá? Mas, de qualquer maneira, veio abaixo do esperado. Mas, enfim. Além disso, houve revisão para baixo de divulgações anteriores. A leitura, portanto, seria de que o consumidor está retraído, mesmo com o aumento do emprego. Deu uma segurada no mercado. Quando sai o índice de confiança do consumidor depois desse dia, né? Então, no dia 16, aqui dia 15, então, dia depois, falou, pô, mas ele não perdeu a confiança, tá? Mas, enfim, aqui é uma análise tentando fazer cruzado. Vamos seguindo, ó. Queda de 0,8 nas vendas no varejo dos Estados Unidos em janeiro de 24, em comparação com o mês anterior, a maior desde março de 23. Foi principalmente impulsionada por declínios no setor de material de construção, lojas diversas, postos de gasolina e veículos motorizados. Essa tendência é comum após temporada de festas, seguindo um dezembro forte. Pode ser explicação. O cara teve um dezembro muito forte e aí o cara está sem grana ali para janeiro, então momentaneamente teve essa queda. Olha como é complexo, né? Mas no primeiro momento, quando pisca abaixo, tinha ali o dólar, tá? Bom, então aqui o retail sales, tá? O número, a comparação aqui dos outros meses e a evolução. E ano sobre ano, tá? Ano sobre ano e aqui mês sobre mês. Year over year, month over month, tá? Só para abrir para o conhecimento, tá? Eu peguei aqui num perfil até do Twitter, né? Mas ele pega nos sites oficiais. Então, vendas no varejo mês a mês, por componente. Aí, aqui é motores, está em inglês, tá? Mas é veículos automotores, móveis, aparelhos elétricos, materiais de construção sofreu bastante, lojas diversas também caiu, ok? E aqui, enfim, um acumulado, olha como a venda no varejo nos Estados Unidos, olha lá. É, também isso aqui tá, né, o dólar vai ganhando valor, não sei se ele faz traz a valor presente esse dólar e tal, mas, enfim, bem forte, né? Que foi pandemia, a volta da pandemia, grande variação, ano sobre ano, tá? Dois gráficos. Um, vendas no varejo versus vendas de carro. Faz aí a expurga, né? Então, essa aqui é a total, em azul. Em vermelho, despontando, se me parece, partes, né? As peças e vendas de veículos automotores, ou só do setor, tá? Ó, tem uma distorçãozinha aqui, tá vendo? Então pode ter sido que pontual, né? Aqui tirando-se energia, tá? Bem alinhado, né? Esse aqui é o core, né? É o núcleo. Aqui é só vendas de carro. Eu acho que aqui é só vendas de carro, ok? Então aqui tem um pico, né, para cima. Pandemia, ó, cai bastante, né? Não tinha carro para vender. Até o preço do carro usado subiu, o preço do aluguel de carro subiu para caramba. Deve ter compensado na volta. Demanda reprimida, foi lá para cima e descolou. Então são coisas pontuais, né? Pandemia, não tinha carro, não tinha produção, não tinha chip para fazer carro. Está na China, ficou tudo preso. Caiu a venda de carro. Bum! Quando volta, dá um pico de demanda, depois volta. Então, pô, de repente, o número sai forte, aí ele vai analisar se foi um pico, se não foi. Seguindo, né? Outros fatores mostram força da economia, divulgados dia 15. Pedidos iniciais por seguro-desemprego, índice de atividade industriais, isso foi divulgado, vendas de varejo veio fraco e essas vieram fortes, tá? Então, de repente, realmente foi pontual aquela venda mais fraca. E aqui mostrando força lá
da economia. Tá? Contexto, o FED só deve começar o ciclo. Sempre importante saber o que o mercado está olhando. O FED só deve começar o ciclo de baixa em junho. Ele mudou, né? O mercado esperava em março. Até lá, muitos indicadores ainda sairão. As vendas no varejo, janeiro, fracas. Vendas no varejo fracas. Aparece como uma red flag para o FED, mas não deve mudar sua visão. O medo aqui do que o mercado teve é que o consumidor estivesse ali parando, mudando um pouco de comportamento, mas me parece que não vai ser isso. Vamos continuar. Então, ó, a história. Payroll acima do esperado. Isso aqui é o euro sobre o dólar. O euro se desvaloriza. CPI acima do esperado. Inflação forte. Bom para o dólar. O euro se desvaloriza. Porque aqui é euro sobre dólar, tá? Então, sempre que cair, é que o dólar ganha força sobre o euro. Euro, dólar. Aí saiu vendas do varejo abaixo. Economia, a primeira leitura, economia americana mais fraca, né? O que acontece? O euro valorizou. Menos necessidade de juros. De repente, o Fed pode rever e começar a queda de juros mais baixa antes. Mas, claro, né, não é só esse número, é todo. Mas aquele lance da primeira reação. Pum, bem abaixo do esperado, as vendas do varejo. Na hora que o mercado. Olha a velocidade do PMU. Isso aqui, às vezes, não dá nem para pegar, tá? É um gráfico de hora aqui, tá? Aí, ó. Isso foi terça-feira de carnaval. Vou seguir. Vendas no varejo abaixo do esperado. O ouro logo se valorizou. Olha o tamanho do candle versus os anteriores. Olha como tem efeito, né? Já aqui no dólar ien, outro exemplo, olha como o dólar desvalorizou no momento da divulgação. Olha o volume, como dá pico no volume. Tá? São bem importantes os indicadores. Vamos ver aqui o que ele aconteceu com os juros. Olha lá, juros caem, o rendimento dos juros cai, o preço dos títulos sobe, os rendimentos caem. Depois a gente tem essa reversão. E aqui é um ETF, que na verdade ele abre de gap, tá? Estava fechado, quando abriu, já abriu lá em cima. Esse sim é o preço, tá? Então, ETFs de bons longos, de títulos longos. Olha o preço está aqui, tá? Então, ele abre com o preço lá em cima. Significa o quê? Que a taxa caiu. Seguindo, eu coloquei aqui vendas de varejo no Reino Unido. Porque se quem opera fora, eu estou operando Libra, dólar tem que olhar, o que acontece nos Estados Unidos tem que olhar para todo mundo, para todos os ativos do mundo, inclusive até criptomoedas. Agora, lá na Inglaterra, de repente a Bolsa da Inglaterra é importante, né? Só os ativos britânicos, no caso, né? Porque era Reino Unido. E o câmbio, a Libra, que é o GBP, Great Britain Pound, dólar, USD, tá? Nesse par. Bom, vendas, hoje de manhã, vendas do varejo, divulgado 4 horas da manhã. Vendas no varejo acima do esperado, força para a Libra. Então, primeira reação, até grande, ó, perto das outras velas, bem pequenininhas, tá? Depois vai acontecendo, vai vindo outros indicadores. Ó. Agora, então, é sobre o dólar. O PPI acima do esperado é força para o dólar, que seria maior necessidade de juros. Juros mais altos nos Estados Unidos, valorização do dólar. Pum! Uma queda forte, com volume. Então, o PPI ele vem forte, tá? PPI, Producer Price Index, índice de preços ao produtor. Veio forte, a Libra caiu.
Logo depois veio a confiança do consumidor, Michigan, né? E expectativas de inflação 5 anos. Tudo ok. O mercado reverte. Tá? A história vai sendo contada nisso aí no longo prazo, né? Cada indicador desse é uma pecinha, uma interpretação. E aí depois vão vindo outros números. Então, no primeiro momento, a gente teve aqui ó, vendas acima do esperado. E eu coloquei sobre o par euro pound, né, que é a libra. Por quê? Porque eu quis tirar um pouco da economia americana que está acontecendo nos Estados Unidos e deixar sobre aqui euro sobre pound, tá? São dois pares aí, Europa, né? Queria meio que isolar, a gente pode fazer isso também operando. Eu quero isolar o que aconteceu na economia americana, ou no Reino Unido, de Estados Unidos. Eu acho que uma ideia aqui é sobre o euro, tá? Então, olha só, quando sai vendas no varejo no Reino Unido acima do esperado, o efeito que tem, são gráficos de 15 minutos, é bem rápido, ok? E olha só o volume, tá? Então, a gente teve uma reação forte. Esses movimentos no Forex realmente tem que ter cuidado, tem que estar com já entrada, saída, ok? E depois pode pegar uma segunda reação, enfim, tá? Mas aqui está a primeira reação. Então, terminamos de venda no varejo. Acho que foi legal para a introdução, né? Se quiser saber mais, aí é se aprofundar, vai lá no site, Instituto que divulga. Mas para a gente, assim, essa introdução já dá uma boa ideia do porquê seguir e das reações que a gente pode ter no mercado e como usar, né, esses cruzamentos de indicadores. Tem outros indicadores de consumidor que já mencionei, e depois teremos vídeos, que é o gasto do consumidor, consumer spend. É um pouco diferente do vendedor de varejo, porque o gasto do consumidor é todo gasto que ele tem, não só no comércio varejista, né? Gastos, eu não sei se dizer, mas é um seguro, de repente, é um gasto, certo? E a renda pessoal disponível, né? Como é que eu vou consumir se a renda não estiver crescendo? A confiança do consumidor também ajuda nisso, ver como é que o consumidor está se sentindo. Então é isso, acho que cobrimos bastante sobre esse indicador. Vamos fechar aqui o vídeo e depois teremos mais assunto aí sobre economia lá nos Estados Unidos, o que olhar, por exemplo, esses dias. Até lá.